Com toda essa novidade de inteligência artificial por aí, eu acho que a gente realmente precisa falar sobre um tema urgente. Será que a atividade humana no audiovisual e na cadeia de produção criativa vai ser substituída? Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar o que eu acho, e eu vou fazer isso destrinchando o nosso projeto audiovisual autoral Glitch Protocol. Eu sou Ricardinho Oliveira, sou diretor de cena, produtor executivo e produtor fonográfico. Sou sócio-diretor da Blackbird Produções e da Studio Black, e recentemente lançamos a nossa marca Blackbird AI. Eu quis gravar esse vídeo para te mostrar que nesse projeto a gente usou muita coisa que não era IA, mas principalmente muita referência, muita bagagem, muita criatividade humana, não artificial. Tudo começou com conversas entre humanos e alguns brainstorms também usando o Google Gemini. Então o nome, a sonoridade, o conceito dos álbuns, a narrativa. Depois de bastante reflexão e conversas, eu entendi que o caminho mais legal seria uma coisa meio metal industrial, meio Homens Mascarados, sabe? Meio Slipknot, mas com uma pegada de vocal emocore. E essa ideia veio muito a partir da temática que a gente escolheu. Falhas na Matrix, erros, defeitos, distorções de realidade, glitches. Porque a gente queria também falar um pouco sobre distopia e tudo que nos assusta, incluindo a própria inteligência artificial. Então a ideia era ser uma coisa meio metalinguagem. E aí, com esse conceito, veio o nome. Glitch Protocol. Com esse estilo definido, era a hora de dar profundidade ao universo do Glitch Protocol. Então a gente usou principalmente o Perplexity AI e o Google Research. A gente mergulhou em referências de ficção científica, cultura pop, até um pouco de filosofia, para criar as narrativas pelo qual a banda passaria em suas letras e em seus álbuns. E como bom nerd que sou, claro, também usei algumas referências culturais da minha própria vida. Então a gente já tinha um conceito definido, mas agora a nossa preocupação era que o resultado estético e sonoro não fosse aquela coisa meio sloppy AI, sabe? Tipo aqueles canais que tem 50 mil vídeos de gatinho cozinhando, ou aqueles canais de bandas mesmo, onde todas as músicas parecem exatamente a mesma coisa. A nossa preocupação era que fosse um projeto de fato coeso, com uma identidade visual consistente, um storytelling com profundidade e uma sonoridade minimamente orgânica. E agora começava a fase criativa, a hora de compor as músicas, que é o coração da banda. E aí a gente usou o Suno, mas a gente não só chegou lá e gerou uma ou duas versões de cada música. Foram, em média, mais de 50 versões de cada música para conseguir criar a primeira versão de cada faixa. Depois foi um processo de garimpo mesmo. Ouvir, editar trechos no próprio Suno para consertar o que não estava legal. Depois baixamos, editamos, baixamos os stems, que são as faixas separadas. Editamos. Depois de todas as faixas prontas e mixadas, a gente usou o Blender e o BandLab para masterizar. Músicas prontas, agora o visual precisava conversar esteticamente, né, com a música. Então, para criar os personagens e as capas dos álbuns, a gente usou basicamente o Photoshop, criando as artes manualmente. Além, claro, de usar alguns prompts estruturados pelo Google Gemini, usando as gerações do Google Image Effects para criar as bases das imagens. Então a gente escolheu fontes, layouts, capas e a base visual estava pronta. Mas o ápice real do processo criativo veio com os videoclipes. Então, em alguns casos, a gente usou algumas trocas ali com o próprio Google Gemini para roteirizar algumas cenas complexas, como a história da Lyra em Override Decay, com o objetivo de manter a consistência do personagem. A gente criou as imagens através do Google FX e as estéticas foram aplicadas no Google Veo 3, no Runway ML e no Kling AI. A gente deu vida a esses personagens, animando essas cenas de uma forma completa e consistente. Mas cada uma dessas ferramentas foi usada especificamente para um tipo de cena ou outro. Para o clipe de Data Breach, por exemplo, o Veo 3 foi muito mais utilizado por conta do realismo e da consistência dessa ferramenta com formas humanas. Também tiveram posts que a gente fez para rede social, com o vocalista da banda falando diretamente para a câmera. E aqui a gente usou o Veo 3, mas sempre com o Eleven Labs em paralelo para manter a unidade e não ficar aquele som meio esquisito que o Veo 3 dá, para que a voz do vocalista fosse sempre a mesma durante todos os vídeos que a gente fosse postar em rede social. Hey guys, it's me again, Cypher from Glitch Protocol. E aí entra a etapa de edição e finalização, para amarrar o projeto como um todo. Então a gente editou, colorizou, fez as animações de letterings, as transições e o export final do videoclipe. Pro clipe de Data Breach, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, foram geradas mais de 90 cenas no Veo 3 e o clipe tem mais de 110 cortes em seus menos de 3 minutos de duração. Mas ainda faltava a última etapa. Com som, imagens, posts e os clipes prontos, precisávamos fazer o lançamento e a distribuição digital. Primeira coisa foi entrar na Abramos, que eu, como produtor fonográfico, fui lá e fiz o registro das obras e dos fonogramas, garantindo a propriedade intelectual e também o código ISRC das músicas para serem divulgadas nas plataformas. Depois, a gente escolheu o DistroKid para subir as faixas e distribuir para todos os serviços de streaming. E depois, para dar uma experiência visual completa no Spotify, a gente também precisou usar o Music
Mixmatch para subir e sincronizar as letras. Sabe aquela que aparece quando você vai descendo? É uma outra plataforma. E por fim, já no Spotify for Artists, subimos os Canvas. Sabe aquelas animaçõezinhas curtas que ficam ali atrás da música durante o playback? Então, isso também é uma outra plataforma. Depois, claro, a gente distribuiu os posts e os videoclipes no YouTube, com adaptações verticais e cortes para Instagram e TikTok. Acabamos também usando o Opus Clip para facilitar a criação de alguns cortes verticais, principalmente para TikTok e Instagram. Eu não posso deixar de falar aqui sobre o processo de criação desse roteiro aqui, que foi escrito por um humano dentro de um Google Docs. E claro, vocês estão vendo esse vídeo que foi gravado e captado pela minha equipe, com câmeras, luzes, teleprompter. Dá um tchauzinho aí, galera. É muito trabalho, muita plataforma, muita informação mesmo. E por isso eu encaro o Glitch Protocol como um laboratório livre que pretende continuar como uma fonte de estudo sobre como que a IA pode ser sim uma ferramenta incrível para viabilizar ideias. E sim, eu acho que é natural ter medo, mas para esse ponto, eu vou te convidar a ouvir as músicas e assistir aos clipes do Glitch Protocol, porque a gente fala exatamente sobre esse medo. No próximo EP da banda, inclusive, chamado The Paths That Lead Us to Singularity, trazemos 5 músicas sobre ofuscamento da realidade, como somos reféns de algoritmos, câmaras de ressonância que nos fazem sentir ódio, nos dividem e criam inimigos na nossa cabeça, o que a cultura sci-fi nos traz de insights sobre distopia e, por fim, uma faixa instrumental que é meio que um mergulho sonoro até a singularidade, que é o que eu tô chamando de buraco negro digital. Então, voltando aqui à minha pergunta inicial, se eu acho que a atividade humana vai ser substituída no audiovisual e na cadeia de produção criativa, no final das contas, a minha opinião vai se dividir em 2 pontos principais. O primeiro ponto: precisamos urgentemente, sim, regulamentar o uso de IA no Brasil e no mundo todo. A tecnologia está avançando muito mais rápido do que a nossa capacidade de entender ela, de como ela impacta a nossa sociedade. É meio análogo aos impactos negativos que hoje a gente vê claramente do uso dos celulares e das redes sociais em crianças, por exemplo. No Brasil, esse ano, por exemplo, a gente conseguiu banir o uso de celulares nas escolas. Então, a inteligência artificial, para mim, é mais um exemplo de como é que a gente realmente precisa avançar nas discussões e impor limites e regras para preservar a cadeia produtiva do mercado criativo e, ao mesmo tempo, garantir o acesso a essas novas tecnologias. É uma discussão bem extensa e complexa, mas sem me estender muito, boa parte da minha opinião pode ser muito bem representada no vídeo do Átila Yamarino, porque o ChatGPT não vai tirar o seu emprego. Ele resume muito bem porque ele entende que ferramentas de IA, LLMs e todas essas devem ser usadas por profissionais. A história que ele conta com a imagem da feijoada é genial e imperdível. Assistam esse vídeo. E agora o segundo ponto principal. Eu trouxe nesse vídeo um case que fala sobre multiplicar o potencial criativo transformando processos que seriam completamente inviáveis em projetos consistentes. Afinal de contas, o Glitch Protocol jamais existiria se não fossem essas ferramentas de IA que avançaram tanto nos últimos anos. E aí, gente, sobre o futuro, sobre o que tá por vir, eu acho que a gente vai ter que ir entendendo isso aí ao longo do processo, porque cada dia a gente tem uma novidade. Então, com certeza, tudo isso aqui é só o começo. E provavelmente esse vídeo, inclusive, já vai estar ultrapassado no dia que ele for publicado.